Olá, meus amigos, minhas amigas da TV Marca, Canal 25, uma emissora afiliada ao Sistema NET de comunicação televisiva. Estamos dando início a mais um Momento Jurídico, a mais um programa de entrevistas, onde eu procuro trazer pessoas que tenham relevância social para nos trazer informações que sejam realmente de interesse da coletividade. Hoje eu convidei, e ele aceitou o nosso convite, o Dr. Helestron Costa, magistrado das Alagoas, que veio para Alagoas emprestar o seu talento para a elevação do nosso tribunal. É com ele que nós vamos conversar sobre assuntos que dizem respeito à dinâmica da prestação jurisdicional. Vamos discutir a questão da morosidade, vamos discutir o que é que vem sendo feito, vamos discutir sobre os movimentos que devem ser empreendidos no sentido de afastar, ou pelo menos minorar, esse fenômeno tão desprestigiante para a justiça, que é o que se chama de morosidade na prestação jurisdicional. E eu queria, de logo, meu caro Helestron, agradecer a sua presença, agradecer a sua disponibilidade de vir aqui conversar conosco. Eu sei que você é um magistrado assoberbado, você é daqueles que você está substituindo outras varas e desempenhando outras funções fora onde você é titular, mas você disse, vamos lá bater esse papo. Então eu queria deixar logo as nossas câmeras e os nossos microfones para você saudar os nossos telespectadores, que, como eu sempre digo, eles se constituem nas razões maiores de nós estarmos aqui conversando. Por favor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Para mim é uma honra e satisfação estar aqui com um amigo para falar sobre temas tão relevantes para a sociedade e para o judiciário. Saudar a todos e falar que eu estou disposto a sanar todas as dúvidas e trabalhar diante das provocações jurídicas e temáticas postas. Muito bem, maravilha, Helestron. Você não é daqui de Alagoas, né? Para criar logo essa informação para o nosso telespectador, você não é aqui da terrinha. Eu me refiro a Alagoas como a terrinha, minha terrinha, né? Você não é daqui, você é de onde, Helestron? A minha origem é um tanto quanto complexa, quase cosmopolita. Vamos ouvir essa complexidade. Porque, apesar de ter nascido em Minas Gerais, a família da minha mãe é toda de Minas Gerais, eu cresci na Bahia, me considero baiano, sempre vivi na Bahia, a vida toda. Retornei a Minas para cursar Direito, passei por uma empreitada na qual eu tive uma dúvida entre Direito e Medicina, inclusive tentei cursar os dois, mas diante da inviabilidade, eu acabei optando pelo Direito, que é realmente a minha paixão, sempre foi. E concluído o curso de Direito em Minas Gerais, eu fui aos Estados Unidos, tive uma fase de estudos por lá, estudos de extensão na área jurídica. Fiquei 8 meses nos Estados Unidos, quando retornei à Bahia, vivendo entre Salvador, Aracaju e Brasília, trabalhando como advogado antes de ingressar na magistratura. Isso perdurou por volta de 3 anos, foi quando eu ingressei na magistratura e optei pelo estado de Alagoas, que para mim foi uma opção. Você tinha feito concurso antes na magistratura? Eu fiz 5 concursos para a magistratura, passei em 4 destes, um deles juiz federal da primeira região, magistratura de Minas Gerais, magistratura de São Paulo e a magistratura alagoana. Eu optei por não fazer magistratura no estado da Bahia, que é o meu estado, eu considero de origem, porque é um estado muito extenso, a magistratura tem complicações maiores no que pertine à progressão na carreira, a localização, estruturação dos próprios órgãos, das próprias unidades judiciárias. E me encantei com o estado de Alagoas justamente nas fases do concurso. Eu tive que vir a Alagoas por 5 vezes, justamente em razão do concurso, né? O concurso foi dividido em 4 fases e mais uma fase de apresentação para entrevista, documentação, exames médicos. E eu, coincidentemente, fui convocado nos 4 concursos que eu fui aprovado no mesmo mês. Aí, diante da situação de escolha, eu optei por Alagoas. Muito bem, Helestron, maravilha. Olha, se o seu pai ou sua mãe são vinculados à área jurídica? Não, nenhum deles, todos empresários. Empresários, não tem nada a ver com... E você estudou medicina ainda? Eu cheguei a cursar poucos meses de medicina. Não é raro isso acontecer. Eu tenho alguns colegas que
que se desencantaram, essa que é a expressão, com a medicina, e logo no início, e deixaram e seguiram outras carreiras e vitoriosas, diga-se de passagem. Me diga uma coisa, você é de Salvador, é Feira de Santana? Feira de Santana, minha cidade. Feira de Santana, né? Seus pais moram lá ainda hoje? Meus pais, na verdade, optaram por deixar o Brasil, em parte. Certo. E eles vivem entre Brasil e Estados Unidos. Certo. Eles moram numa cidade bem próxima a Boston, no estado de New Hampshire. Boston é o estado de Massachusetts, mas a cidade fica muito próxima a Boston. E eles vivem lá há quase 10 anos, entre idas e vindas. Optaram por ter uma melhor qualidade de vida, se desfizeram dos negócios e vivem por lá. Muito bem, muito bacana. Harrison, você não tem irmão, né? Você disse uma vez que você não tem? Não tenho irmão. Você tem um irmão só? Tenho irmão, isso. Tá bom. Harrison, nós vamos iniciar já a nossa conversa aqui sobre o assunto, a temática que eu lhe formalizei o convite. E eu começo lhe dizendo o seguinte: Rui Barbosa, em 1921, ele foi convidado para ser paraninfo da turma da Universidade de São Paulo. E ele foi fazer essa paranifia. Ele escreveu uma peça, eu vou chamar uma peça literária famosíssima, chamada Oração aos Moços. E ele disse naquela oração uma frase. Ele morreu logo depois, né? Rui Barbosa morreu logo após. Aliás, só para os nossos telespectadores, essa paranifia ele não pôde comparecer, ele já estava doente. Ele mandou, pouca gente sabe disso, ele mandou o discurso dele, e quem leu esse discurso foi o reitor da Universidade de São Paulo, chamado Reinaldo Porchat. Há até uma ilha hoje ali em Santos, ali, em São Vicente, chamada Ilha Porchat, né, em homenagem a esse dado. Foi ele que leu. Mas o que importa pra gente é o seguinte, é que ele nessa peça, ele dizia que justiça atrasada é injustiça qualificada e manifesta. Isso em 1921. A justiça tardia não é justiça, é uma injustiça qualificada e manifesta. Isso em 21. Como é que você vê, já naquela época, essa expressão do nosso grande Rui Barbosa, Harrison? Na verdade, essa expressão de Rui Barbosa, ela já retratava a justiça da época. A justiça sempre teve uma deficiência com relação à celeridade. A morosidade sempre foi um problema da justiça. Esse é um problema global, não é um problema só do estado de Alagoas, só do Brasil, é um problema global. Verdade. Como eu havia dito, eu tenho uma experiência jurídica nos Estados Unidos, lá também há deficiências com relação à celeridade. E é um conjunto de vários fatores. Na verdade, a morosidade judicial ela não pode ser imputada a um único fator. Eu vi que há fatores externos e internos, né? Exatamente. Há fatores de natureza estrutural, puramente estrutural, por deficiência de estrutura física ou de pessoal no próprio órgão. Há fatores de caráter subjetivo, pessoal, obviamente, que há colegas que se interessam mais que os outros, como qualquer outra profissão, realmente. E principalmente hoje, na sistemática atual, há um volume muito grande de processo que torna inviável o julgamento de célere de todos eles. Eu sou um privilegiado na minha comarca de titularidade, que é o Juizado Especial de São Miguel dos Campos. Um juizado especial numa comarca de segunda instância. Dentre as unidades de segunda instância, é o juizado especial que tem o maior volume de processos. Mas eu tenho o privilégio de ter uma estrutura razoável e mais suficiente para atender as demandas que são propostas lá. No Juizado Especial de São Miguel dos Campos, nós conseguimos ter um tempo médio de sentença de 32 dias. Agora, eu substituo também na capital, trabalho mais nas varas da capital do que no Juizado Especial de São Miguel. Ou seja, eu dou um esforço muito maior aqui na capital do que no juizado em razão das necessidades. E mesmo assim eu não consigo ser célere. Só uma pausa aí, e não perca seu raciocínio. Eu falei contigo ao telefone e você não atendeu no primeiro momento, depois você me retornou. Você estava fazendo júri àquela hora? Júri ontem, 9 horas da noite. Estava fazendo júri? Isso. Aquilo é preciso o cara ter o que se chama de juventude, viu? Porque não é todo mundo. Eu já passei pelo tribunal do júri, eu era bem jovem na época, primeiro tribunal do júri da capital, passei aqui, e era pesado. Júri é pesado. Mas continue, por favor. Não, realmente, complementando sobre a questão do júri realmente, júri você tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. Exatamente.
E fora o estresse, né? Exatamente. O júri sempre é estressante. Você está de frente com o réu, com a família do réu, decide naquele momento se ele vai continuar preso, se ele vai... Um advogado, às vezes, indócil. Claro. Tem que também... Indócil no bom sentido, né? Claro. Tem que tentar conciliar os ânimos entre Ministério Público e Defesa, isso não é raro nas sessões do júri. Mas, voltando à questão da morosidade da justiça, o judiciário tem essa preocupação com a criação, a adoção de métodos necessários a se evitar a morosidade. O CNJ tem várias metas e várias orientações no sentido de evitar a morosidade, de sanar a morosidade ou pelo menos mitigar essa morosidade. A Justiça tem utilizado ferramentas tecnológicas para tentar sanar essas carências. Então hoje nós temos alguns instrumentos que não eram disponíveis há 10 anos atrás, que têm ajudado nesse sentido. Mas obviamente que nunca vai suprir, porque a carência de juiz é evidente. Eu vou querer aprofundar com você essa temática. Mas para a gente ir seguindo eu vou querer aprofundar com você, pelo menos 2 temas que você falou aí. Mas o primeiro que eu quero lhe provocar no seguinte sentido: as causas que determinam a lentidão na prestação jurisdicional, né, para os nossos telespectadores, quando a gente chama prestação jurisdicional, é a definição da demanda. Aí você está pedindo, você ingressa com uma pretensão, por exemplo, despejo. É o que a gente chama de prestação jurisdicional, é a definição, o encerramento daquela relação processual, para que os senhores possam entender. Mas eu lhe pergunto, meu caro Helison, os motivos que determinam, veja bem a pergunta, os motivos que determinam a lentidão da prestação jurisdicional, por exemplo, na França, nos Estados Unidos, são os mesmos motivos que afetam a lentidão, que determinam a lentidão aqui no nosso sistema? Tradicionalmente, sim. Mesma coisa. O volume de processos muito grande. Há uma certa diferença entre os sistemas americano, inglês e o sistema brasileiro. Eu achei muito complicado o sistema americano, viu? Eu já andei lendo aquele livro do René Davy. Achei complicado, né? Na verdade, o sistema americano, ele, em parâmetros normativos, ele é mais simplista do que o brasileiro. Sim, porque se refere a cada estado, né? Exatamente. A grande dificuldade é essa: há sistemas normativos complexos, estruturados e com bases sólidas em cada estado. Tanto é que lá é muito mais incomum que um advogado exerça advocacia em mais de um estado. Lá se faz o exame para Bar Association, seria a representação americana para o que nós temos aqui como OAB. Então lá é muito mais difícil de ocorrer de um advogado advogar em vários estados, porque ele deveria dominar o direito de vários estados federativos. A jurisprudência, né? Exatamente, jurisprudência, Constituição jurisprudencial e legislativa, porque a Constituição americana, ela tem uma base sintética. A Constituição brasileira tem uma base analítica, ou seja, a americana é muito mais enxuta, permitindo que os estados desenvolvam de uma maneira mais livre os seus parâmetros normativos. No Brasil, os estados estão mais restritos, porque a Constituição já trata de muita coisa e as leis federais já tratam de muita coisa. Estão mais uniformes. Só para esclarecer essas curiosidades, eu acho isso uma coisa muito interessante e os nossos telespectadores acompanham isso de perto. Eu há uns anos atrás, eu li uma obra do Vicente Hall, chamado O Direito e a Vida dos Direitos. Eu acho um clássico. Inclusive um amigo nosso, uma filha dele formou-se em Direito e eu não relutei em adquirir um exemplar e ofertar ela como uma lembrança de conclusão do curso. O Direito e a Vida dos Direitos, do Vicente Hall. Esse livro foi lançado, a primeira edição dele, eu acho que é em 55 ou 56, 1955 ou 56. E ele diz que naquela época a base jurisprudencial dos Estados Unidos já ia em 21 mil volumes. Exatamente. Acho que talvez daí a dificuldade do advogado, né? Porque a construção jurídica americana é baseada em precedentes judiciais. Lá uma demanda pode ser recepcionada pelo magistrado ou não, com a simples citação de um precedente da Corte Suprema. E esse precedente pode datar do século XIX.
Então, lá há uma estabilidade de entendimento de Constituição normativa muito maior do que aqui. Aqui nós sofremos uma mutação constitucional muito maior do que se sofre nos Estados Unidos. E lá, justamente por ser um sistema de common law, com bases de common law, a jurisprudência tem uma importância muito relevante. É justamente nesse plano que se caminha lá no sistema normativo americano. Estados Unidos, né? Isso. Mas me diga uma coisa para a gente ir evoluindo aqui nossa conversa, para que isso reste esclarecido para os nossos telespectadores. O que vem a ser, eu anotei aqui exatamente, o que vem a ser essa busca para um trâmite processual mais rápido? O que é isso em miúdos, tocando em miúdos? A gente quer um trâmite mais rápido, nós queremos uma dinâmica processual mais rápida. O que vem a ser isso, na realidade? Na verdade, esse é um clamor social. Você percebeu a pergunta? Claro, percebi. Esse é um clamor social. Eu escrevi um artigo na época no meu curso de formação aqui, como magistrado do Estado de Alagoas, que o título do artigo era a ética, moralidade e celeridade como fator determinante da satisfação da experiência jurisdicional. Ou seja, prestação jurisdicional sem moralidade, ética e celeridade não satisfaz ao jurisdicionado, não satisfaz aos anseios do povo, de quem busca socorro ao judiciário. A própria sociedade não quer isso. A sociedade não quer, de forma alguma. E eu acredito que o Poder Judiciário está evoluindo nesse sentido. Hoje tem mais transparência. A sua experiência no Judiciário é infinitamente superior à minha. Você é testemunha dessa evolução. Em termos de transparência. Nós estávamos falando há pouco, no tópico anterior, só vou fazer um paralelo, sobre o sistema americano. Nos Estados Unidos, o juiz não é obrigado a fundamentar suas decisões como nós somos obrigados a fundamentar aqui. Ele pode rejeitar de plano a propositura de uma ação. E isso desafoga um pouco o sistema americano. E mesmo assim, há entraves no trâmite jurisdicional lá. Mesmo assim, há morosidade na justiça americana. E as pessoas nos Estados Unidos evitam propor ações justamente porque o custo é muito alto e a mora é intensa. Muito bem, isso aí você falou um fenômeno importante. Mas nós podemos também rejeitar uma demanda de plano. Qual é a distinção entre aqui e lá? Nós podemos também. Porque aqui nós devemos fundamentar. Sim. Nós estamos limitados para rejeitar essa demanda. Tem que fundamentar. Fundamentar, senhores telespectadores, é dizer exatamente por que ele está adotando aquela posição. Ele tem que dizer, esclarecer porque aliás, é até um princípio constitucional, né? Ele tem que dizer por que ele está usando aquela posição. E nos Estados Unidos não tem que dizer, não? Nos Estados Unidos, o âmbito de liberdade do magistrado é muito maior. Ele rejeita, certo. Ele pode simplesmente rejeitar dizendo que aquela pessoa não tem um caso, ou seja, não existe amparo normativo para a propositura daquela ação. Ele fala de uma maneira mais singela. Certo. Nós aqui estamos vinculados às disposições previstas nos nossos códigos, né, e instrumentos normativos gerais. Exemplo, para rejeitarmos de plano uma petição inicial, ela não pode atender os requisitos do artigo 282 do CPC, ou nós devemos identificar uma das causas previstas no artigo 267 do atual Código de Processo Civil, que está no fase final. Emendar. Exatamente. Mandar corrigir, né? Exatamente. Então lá você tem uma liberdade maior. Maior, né? Maior. Mas lá também existem os mesmos problemas que aqui. Há uma preocupação intensa no Poder Judiciário americano a respeito do crescimento da população carcerária. Aqui nós desconfiamos. Eu acho isso interessante. Aqui nós desconfiamos que a pessoa não tem o direito. A gente lê e a priori, até pela ausência de documentação ou de elementos de informação, a gente desconfia. Mas a gente tem que pelo menos dar uma sequenciazinha para ouvir outra parte e tal. A gente não pode encerrar aquilo ali. Exatamente. Temos que dar seguimento ao processo para que as partes possam produzir todas as provas referentes. Você acha que isso aqui daria certo, Relestão? Na verdade, não é admitido pelo nosso sistema constitucional. Sim, mas você acha que seria uma bela saída para a gente? Para desafogar o judiciário, sim. Você acha que nós temos bons juízes para isso? É, na verdade, difícil avaliar. Eu acredito que é uma sistemática que, se aplicada aqui, se nossa Constituição permitisse, que não permite, nós não temos como retroceder, desafogaria o judiciário, mas
eu não acho que essa sistemática americana seja correta. Também não sei se é equivocada. Na verdade, o juiz não ter que fundamentar facilita o trabalho do juiz e torna a atividade jurisdicional mais séria. Mas eu reconheço que, obviamente, traz uma insegurança maior. Deixa eu te falar um negócio. Quando veio para o nosso sistema normativo, vamos tratar desse assunto mais adiante, a antecipação de tutela, isso em 94, o Reis Fred, ele escreveu um artigo onde ele dizia assim, que é um mecanismo muito bom, muito importante para a jurisdição, relevantíssimo, mas é preciso que nós tenhamos juízes responsáveis. Repare bem, ele dizia que aquele instrumento, né, da antecipação de tutela era um perigo em face de um juiz que não tivesse responsabilidade. Aí, trazendo aquela apreciação do Reis Fred, você não acha que também essa possibilidade do indivíduo, de logo, ele liquidar, afastar aquela pretensão, você não acha que também exige uma magistratura altamente responsável? Não, sem dúvida. A magistratura tem que ser responsável em qualquer aspecto. Seja em um sistema processual mais célere, seja em um sistema processual mais moroso, com regras claro, mais restritas ou mais amplas. Sem dúvida. Isso sem dúvida. Eu na verdade, não tinha nem ingressado na faculdade de Direito ainda quando se implantou aqui a sistemática da antecipação de tutela, mas eu tive que fazer digressões no meu estudo, especialmente durante meu período de preparação para o concurso público. E eu vi que a insegurança na nossa sociedade jurídica era muito grande com a implantação do sistema de antecipação de tutela. Havia um clamor da comunidade jurídica para isso, mas ao mesmo tempo havia muita insegurança. Eu lembro que um dos defensores era o processualista Luiz Guilherme Marinoni, grande processualista. Exato, continua sendo um dos grandes defensores da tutela antecipada. E aliás, o Marinoni foi quem trouxe, né, da Itália. Exatamente. Nosso instituto tem a base toda fundamentada no direito italiano. Eu, particularmente, sou um juiz que não se utiliza de muitas reservas para antecipar a tutela, justamente em razão dessa moralidade do nosso sistema. Como o nosso sistema processual é muito complexo, a sistemática recursal é muito extensa, acaba que o juiz que não antecipa a tutela, hoje, ele não consegue fazer justiça. A demora é tão grande, 5, 10 anos no trâmite de um processo. Às vezes, quando se tem a construção do objeto da lide, né, a formação da coisa transitada em julgada, ou seja, para o público entender bem, ou seja, quando o juiz decide se o autor tem direito ou não, já se passou tanto tempo que aquele direito já não é mais tão interessante. Às vezes perdeu o objeto. Então a antecipação de tutela, apesar de ter um viés de insegurança, ela é extremamente necessária nessa sistemática atual. Eu concordo com você, assino embaixo e nesse aspecto nós nos harmonizamos. Eu também penso que o juiz tem que antecipar a tutela. E agora já aproveito, talvez mais adiante a gente vá aprofundar esse assunto, e o julgamento antecipado da lide, que é um instituto belíssimo, um instituto de altíssima relevância e pouco utilizado aqui no nosso país, pelo menos aqui na nossa terrinha. Eu observo pouco a questão do julgamento antecipado. Eu lhe confesso, eu acho interessante, eu gosto de julgar antecipadamente a lide. Formou-se a relação processual, eu li as ponderações do autor, li as ponderações do réu. Se me surgir ali uma luz, um leque de convencimento, eu vou julgar antecipadamente. O que é que você acha disso? Vai parecer que nós combinamos aqui, mas você gosta de antecipar a tutela, gosta de julgar também. Eu gosto de julgar antecipadamente. Na verdade, eu faço uma análise considerada por alguns colegas um pouco atípica, quando eu tenho o primeiro contato com o processo. Eu faço uma análise profunda da inicial dos documentos que acompanham. Eu já delimito todo o objeto da lide, e eu preparo o processo sempre para o julgamento antecipado. Eu só instruo aquele processo se realmente for impossível decidir antecipadamente a lide. Se você não tiver o conforto necessário. Né? Exatamente. Tanto que as minhas decisões de antecipação de tutela têm a extensão de sentenças. Os colegas que já viram as minhas decisões já perceberam isso, porque eu esgoto tudo que me veio à mente na minha decisão de antecipação de tutela, até mesmo para direcionar a parte demandada, o réu, a pensar, a questionar determinados elementos que eu já irei enfrentar na sentença. Inclusive, essa orientação foi adotada no novo Código de Processo Civil, que começa, né, a vigorar no dia 18 deste mês. Agora.
Então o juiz tem que antecipar os argumentos que serão utilizados para as partes, para oportunizá-las o debate a respeito daquele tema, para depois decidir com base no tema indicado. Então eu já fazia isso, eu já tinha um viés nesse sentido, porque eu sempre achei que isso facilitava o meu trabalho na hora da aprovação da sentença. Eu já tinha mais segurança, eu tinha uma construção argumentativa muito maior para sentenciar. E facilitava. Na decisão de antecipação de tutela, a sentença estava quase toda pronta. Eu apenas adaptava de acordo com as argumentações das partes. Obviamente que me fizeram mudar o convencimento, ou ampliaram ou restringiram um convencimento anterior. É bem por aí, meu caro Harrison. Nós vamos já nos aproximando para fazer o primeiro intervalo, você vê, né? Conversa rápida dessa, o tempo no chão passa. Mas eu quero deixar aqui já, você pode iniciar a sua ponderação, mas eu quero voltar tratando desse assunto. Eu quero me aprofundar mais, quero meditar com você sobre esse assunto. Eu tenho algumas dificuldades, e não raras vezes observo isso, e aí não vai nenhuma crítica. Eu fui advogado mais de uma década e falo isso de cadeira. Às vezes a deficiência do advogado também se constitui um empecilho para a gente julgar antecipadamente ou antecipar uma tutela. O que é que você acha disso? Eu digo não raras vezes, viu? É muito comum. Infelizmente, o corpo jurídico como um todo, na advocacia, em todos os ramos, né, dentro do próprio judiciário, nos órgãos auxiliares da justiça, ela é grande. O profissional do direito, infelizmente, ele não sai plenamente preparado para exercer o seu munus. O exame da OAB, ele cria um nivelamento ficcional, porque nós não vimos o resultado desse nivelamento, dessa seleção, na atuação jurisdicional. E com certeza, isso é muito comum, nós temos que determinar emendas na petição inicial, ou é muito comum que o advogado se utilize da via inadequada, aí nós temos que extinguir o processo por inadequação da via eleita. Para o telespectador que não entende esse termo técnico, a via inadequada seria a utilização de uma ação judicial que não cabe para aquele caso. Porque em determinados tipos de demanda o advogado deve propor uma ação judicial específica, já prevista no código para tal. E isso às vezes é ignorado por falta de conhecimento ou displicência, e isso causa entrave, causa realmente um retrocesso processual, uma paralisação processual. Vamos fazer um intervalo, mas vamos voltar ainda com esse assunto. Vamos tentar tratar mais de 2 teminhas específicos sobre essa quadra. Meus amigos, nós voltamos já, ainda conversando com o nosso caríssimo Hellestrom, porque ele tem boas informações ainda para nos trazer. Até daqui a pouco. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Alagoas Cursos, saiu o edital. INSS 950 vagas. Turma Resolução de Questões CESP UNB. Aulas nos finais de semana. Início 5 de março. E também PBC, Preparatório Básico para Concursos. Início 7 de março. Estude com quem entende de aprovação. Alagoas Cursos, preparando para vencer. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004.
Antes de curtir o verão, passe no O Borrachão e aproveite estas ofertas. Caixa térmica Mor, 34 litros, apenas R$ 79,90 à vista. Churrasqueira elétrica Fischer, por R$ 109,90. Tenda 3x3, por apenas R$ 149,90 à vista. E que tal equipar o seu carro para o carnaval? Caixa de som 12 polegadas, R$ 740 em 12 vezes nos cartões. É verão e as ofertas estão aqui no O Borrachão. O Borrachão, o Nordeste compra aqui. Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos retornando com essa conversa agradável com o nosso Harrison aqui presente, eminente magistrado da comarca de São Miguel dos Campos, e que, volto a repetir, eu gosto sempre de dizer isso aqui, isso eu li em Calmon de Passos, né, o bom baiano. Ele dizia, quando ele queria se referir a um juiz elegante, um juiz que eleva a magistratura, ele dizia, é um juiz que nós encontramos nos corredores do fórum, cumprimentamos e chamamos de excelência. Você está nesse rol também, Harrison. Pelo menos sob a minha ótica, né? Você é bem mais jovem do que eu na magistratura, mas sei que você é operoso, você é realmente um magistrado que quem tiver uma demanda sob sua presidência pode ir para casa dormir tranquilo. Você tem uma formação ética, uma conduta moral inatacável. Eu estou dizendo isso porque eu sou observador, eu observo. E a sua amizade é motivo de elevação e honra para mim. Mas, meu caríssimo Harrison, falamos aqui da questão da formação dos bacharéis, e o nosso código, no sentido de dinamizar a celeridade, no sentido de contribuir, o legislador, no sentido de contribuir, ele colocou no nosso caderno processual novas formas de você dar prestação jurisdicional sem necessariamente provocar a figura do magistrado, né? Que vem a ser a arbitragem, a conciliação e a mediação. Criou essas formas, essas vias, vamos chamar assim, alternativas de você resolver o conflito, a desinteligência. Me diga uma coisa, você acha que os nossos bacharéis estão preparados para utilizar esses mecanismos? Eu explico por que a pergunta, porque a visão que eu tenho é que a escola prepara os advogados para a briga, para o litígio. Conciliar, não, vamos brigar, até com uma satisfação para o cliente talvez até nem entenda, né? Ou já resolveu o problema, sentou-se à mesa e resolveu. Como é que você vê toda essas ferramentas que eu citei aqui, a arbitragem, a conciliação e a mediação? Como é que você vê isso? Realmente, quando se sai da faculdade, se quer litigar, se quer debater, aplicar as teses jurídicas aprendidas durante o curso de Direito, se quer vencer. Esse é um anseio de um advogado em início de carreira, e esse é um anseio de um advogado muitas vezes no início da propositura de uma ação judicial. Mas mediação, conciliação são instrumentos necessários, e às vezes aquele advogado recém-formado, aquele advogado já com experiência, que tinha primeiramente o intuito de litigar, de debater juridicamente, de vencer, ele, justamente pela complexidade do nosso sistema processual, se vê obrigado a ter que conciliar. Muitas vezes a conciliação para ele é um alívio, ou às vezes é a única saída. Então, estes institutos nos levam de novo ao debate sobre a celeridade. Mediação e conciliação foram dois institutos que já existiam, mas foram tratados de uma maneira um pouco mais objetiva. Foram trazidos para o código. Exatamente, né? Foi dada uma importância maior porque foram codificados antes, estavam previstos exatamente em lei própria, e foram trazidos justamente como uma forma de desafogar, né, o judiciário e dar celeridade à solução. Na conciliação mesmo, só para o público entender a diferença entre um e outro, na conciliação as partes sentam diante do conciliador, que, analisando a demanda de um e a contraproposta do outro, o conciliador pode oferecer
uma proposta, ou seja, as partes pensam e acordam a respeito de uma terceira proposta. Vai orientando. Exatamente. Então o conciliador ele apresenta essa terceira proposta e para tentar dar a solução à lide. Geralmente a conciliação é utilizada naqueles casos em que as partes não tinham pré-relacionamento e tem como único link aquela relação judicial posta a juízo. A mediação é diferente porque na mediação, o mediador, ele trabalha como um link entre as duas partes que já tem uma relação anterior e o mediador, ele não dá uma solução para o problema posto. O mediador, na verdade, ele orienta as partes para que elas, em comum acordo, cheguem a uma solução por elas mesmas. São instrumentos que evitam o fluxo processual, evita a instrução, evita muitas vezes o que nós chamamos de streptus judicis, que é a vergonha, a inconveniência de estar ali em juízo. Desafoga o judiciário. Exatamente. Então são instrumentos, obviamente, que só trazem resultados positivos para o judiciário, juntamente com outras ferramentas que estão sendo adotadas. Agora, Harrison, diga-me uma coisa. Agora, você não acha que para esses instrumentos tão importantes serem dinamizados, você não acha que já na faculdade, o futuro advogado, né, ele não tem que ser trabalhado de forma, eu diria, até veemente, incisiva, para que acreditem nessas ferramentas? Não, acreditem e valorizem, né? Não, de fato, pela evolução do nosso sistema jurídico, tornou-se necessária a criação de uma disciplina de conciliação e mediação. Eu dei um tempo agora, estou parado há 1 ano sem dar aula. Porque na faculdade não existia essa cadeira, né? Não existia. Na grade curricular. Não, minha faculdade eu iniciei em 2000, terminei em 2005 e eu só tive as cadeiras básicas de direito. Mas hoje na faculdade você acha que tem isso? Já tem na grade curricular? Hoje eu desconheço. Hoje tem seminários, cursos específicos. Na grade curricular, acredito que não. Seria, por exemplo, talvez uma cadeira com o nome de meios alternativos de solucionar conflitos? Seria uma possibilidade. Não é verdade? Me diga uma coisa, eu ia te perguntar isso aqui e a gente avançou um pouquinho, vamos retornar. Você acha, Harrison? Eu vou dizer por que essa pergunta e queremos ouvir, eu e os telespectadores, a sua opinião. Eu conversei com o professor Beclaut e conversei depois com o professor Márcio Rocha e conversei também com o nosso colega Gustavo Souza Lima, isso em entrevistas. Eu conversei com eles 3 e todos eles foram unânimes. Isso para mim é uma coisa desalentadora. Eu confesso a você, eu saí a pensar, sabe? A pensar, meditar, aonde é que nós estamos. Todos eles disseram que o novo CPC, que já vai começar a vigorar agora, né? Já estamos às portas. Na próxima semana. Da sua eficiência, na próxima semana, que o novo CPC só vai adquirir uma certa estabilidade entre 5 e 10 anos. Quer dizer, agora você bota para frente mais 5 anos ou 10 para que ele venha adquirir estabilidade. Como é que você vê isso, Elas? Não, isso na verdade é natural de qualquer grande alteração legislativa, especialmente uma alteração legislativa de natureza processual. O processo brasileiro é muito complexo e a fase adaptativa de poucos meses ou até 1 ano, ela é muito pequena para isso. Nós tivemos essa experiência com a entrada do Código Civil de 2002, né, que entrou em vigor em janeiro de 2003. Então nós vivemos esse processo de adaptação. Isso é natural. Eu particularmente sou um crítico do novo CPC. Ele tem instrumentos extremamente relevantes, mas eu acho que o legislador foi tímido ao evoluir. Então, se a grande intenção era justamente dar mais celeridade, eu acho que esse objetivo não foi atingido pela nova norma. Não foi, não. A meu ver, alguns institutos levam a isso, mas nós continuamos com um sistema recursal muito complexo. Muitas vezes o que afoga o judiciário é justamente a grande possibilidade de interposição de recursos. E continua do mesmo jeito. Obviamente que houveram alterações, mas a rigor em sensu lato continua com a mesma complexidade recursal. Deixa eu te provocar no sentido, você não acha que os pedidos aclaratórios, eu estou dizendo a você com a seguinte convicção, posso ter sido bem errado, de cada 50 embargos de aclaração,
49 não tinham razão de ser. Como é que você vê isso, hein? A maioria dos embargos declaratórios são protelatórios, isso é evidente. Mas isso, não tem que haver um mecanismo para obstacular isso aí? Mas justamente em razão, existe uma penalidade, inclusive, para aqueles que opõem embargos declaratórios. É pequeno e é difícil, e a nossa própria sistemática torna difícil a identificação da litigância de má-fé por oposição de embargos declaratórios de natureza protelatória. Justamente porque o nosso sistema é tão complexo que dificilmente o magistrado conseguirá abarcar toda a instrumentalidade jurídica dentro da sua sentença. Então, o advogado sempre terá um argumento para opor no declaratório. Um outro dia, eu já disse isso aqui, e repito, outro dia editei uma decisão de 13 laudas. 13 laudas, uma decisão singela, 13 laudas. Até numa questão de saúde. Não é que o advogado me vem de lá com um pedido declaratório em 50 laudas? Ora, uma sentença, eu editei em 13 laudas. A dúvida que ele tinha, ele colocou em 50 laudas. Você não acha que isso é abusar, não? Não, sem dúvida. Isso atrasa o nosso trabalho, torna impossível, torna enfadonho. Eu já dei aula de prática jurídica e eu sempre falo com meus alunos, sejam sintéticos. Sejam sintéticos, porque um advogado que faz uma petição de 50, 60, 100 laudas, o juiz, quando chegar ao fim da petição, ele não lembra mais do que leu no início. Não lembra. Então a petição sintética, ela facilita o trabalho do juiz e ela dá mais chance ao advogado que a opõe. Mas enfim, nós estamos sendo assoberbados tanto por esse tipo de ação, né, de instrumentos protelatórios. Isso é um abuso, na realidade, isso é um abuso. Com certeza. Mas o abuso vem de todas as formas. Eu vou te falar um caso interessante. Ontem pela manhã, pela tarde, entrando pela noite eu fiz júri, mas pela manhã eu fiz audiências no meu juizado especial de São Miguel dos Campos. Eu fiz uma audiência de uma parte que entrou com um processo contra uma churrascaria por causa de um PF de R$15. É um abuso também, né? E nós somos assoberbados também por esse tipo de situação. Você não acha que o advogado... Olha, veja bem, eu não sou contra advogado, eu fui advogado e digo com a categoria que espera um dia retornar à advocacia, que sempre me tratou tão bem. Mas você não acha que isso é um abuso do advogado também, não? Realmente não há... Obviamente que eu não foi advogado contratado ou foi defensoria? Foi advogado contratado. Eu não estou aqui, obviamente, a criticar a advocacia, porque isso, na verdade, é uma pequena parte. Como também nós temos colegas que não têm a conduta necessária, adequada, que deveria ser. Isso existe em todos os ramos, todas as profissões. Mas, realmente, alguns advogados, eles não filtram as demandas. Eles aceitam qualquer coisa que se propõe no afinco de tentar ganhar, muitas vezes até aqueles honorários antecipados do cliente. Nesse caso, só para o público entender qual é o caso, acredito que deva ter despertado a curiosidade do público para saber qual é o caso do PF que eu falei. Mas o cliente entrou com a ação em face da churrascaria porque chegou na... Eu ia dizer que foi dano moral. Foi dando moral. Mas eu vou contar como foi o pedido. Pelo amor de Deus. O cliente entrou na churrascaria, que na verdade não é PF, ou até buffet, que tem uma sistemática de buffet, onde as partes, os clientes sentam, se servem e comem. Ele foi à churrascaria com a filha pequena, não sei a idade, mas pequena, e com a esposa. Fez o seu prato, sentou na mesa e a esposa consumiu alguma coisa do prato dele e a filha também. O restaurante disse que a esposa deveria pagar também pelo buffet. Criou-se o conflito. Mas não houve constrangimento, só fizeram essa proposta e ele teve que pagar. Ele entrou com a ação pedindo R$2.000 de danos morais, indenização por danos morais, e o ressarcimento do PF que ele pagou. O danozinho material. Pois é, o dano material do PF que ele pagou. Enfim, e esses é um caso, dentre vários outros. Eu já presenciei demandas em que o causídico propôs uma ação pedindo que fosse pago um adicional de insalubridade a um técnico de informática, sobre a seguinte argumentação: ele está sujeito a perigo à sua saúde porque trabalha com computadores com vírus. Mas aí vírus de computador. Não sei como é.
Então, nós não estamos blindados desse tipo de demanda. Esse tipo de gente, né? Pelo amor de Deus, o advogado disse isso, velho. Pelo amor de Deus. Infelizmente, sim. Pois é. Só para a gente encerrar o assunto, da churrascaria, você vai marcar uma conciliação aí, né? Na verdade, já foi feito. Foi no meu juizado de São Miguel, nós lá fazemos uma única audiência. Ah, certo. Eu tenho, assim, o prazer em dizer que esse ano o Juizado Especial de São Miguel foi a unidade mais rápida do estado, com a taxa de condicionamento de 13% e tempo médio de sentença de 32 dias. Obviamente que eu já até falei no início, em razão das circunstâncias, uma comarca menor, enfim, com estrutura. Mas nós fizemos a conciliação ontem e a churrascaria resolveu conciliar e a conciliação foi feita no valor de R$100. Eu dou testemunho que você é um magistrado operoso, você é um juiz que a gente percebe que você faz jus exatamente à sua carga vencimental. Você é um que justifica, disso aí não se pode negar. Eu estou dando aqui o meu testemunho, porque eu vejo você nas varas da fazenda. Você é uma espécie hoje, você é como aquele jogador, né? Que você joga de goleiro, se botar de lateral você vai, se botar você para jogar no meio de campo você também desenrola, você faz uma partida com brilhantismo. Mas Edson, retomando a nossa caminhada aqui, você não acha que a Constituição Federal também tem uma responsabilidade muito grande por essa situação? Eu costumo sempre usar a figura de imagem. A questão do judiciário hoje, eu comparo a um náufrago que está se afogando e está se agarrando de todo jeito com qualquer coisa que chegue perto para ver se escapa. Você não acha que a Constituição Federal, ela dando uma gama enorme de direitos e de possibilidades, de pretensões, por um lado, o número incrível, vou chamar incrível, de faculdades de direito pelo Brasil. Outro dia eu disse aqui, São Paulo tem 300 faculdades, aqui nós estamos com 18 faculdades, esse pessoal sai, se forma, tem que trabalhar, e a maneira deles trabalharem é peticionando, vamos dizer assim, dinamizando um litígio, e o judiciário praticamente estabilizou. Você não acha que esse quadro terrível para o judiciário determina essa situação quase que sem saída que nós estamos? O que é que você diz disso? Não, sem dúvida, a nossa construção constitucional e, consequentemente, a derivação legislativa infraconstitucional... É uma Constituição cidadã. Exatamente. Ela é altamente garantista. Eu vou dar um exemplo clássico disso, as demandas de saúde. Eu me vejo nesse imbróglio com as demandas de saúde desde o início de 2011. É uma coisa que me preocupa muito. A Constituição Federal garante no artigo 98 o direito à saúde a todos, indistintamente. Diz até que é um dever do Estado. Exatamente, dever do Estado, direito de todos e dever do Estado, é isso que se diz. E qualquer pessoa pode legalmente propor uma ação judicial buscando a satisfação do direito de saúde, justamente em razão de que o nosso sistema único de saúde ele é deficitário. Para você ter uma ideia, Jerônimo, o Poder Judiciário em Alagoas esgota toda a verba do Estado para a saúde em menos de 3 meses. Em menos de 3 meses, o Judiciário já bloqueou todo o dinheiro destinado à saúde do Estado. Então, a saúde hoje ela foi judicializada. Isso nós verificamos também em outras áreas. O Judiciário é como um saque, né? Estão dando um saque, né? Atendimento ao consumidor. Exatamente. Exatamente. Continue, por favor. Mas isso, já que você tocou na questão da relação de consumo, hoje qualquer coisa pode ser judicializada. O acesso à justiça, obviamente, foi uma evolução relevante da Constituição Federal, mas hoje o acesso à justiça saiu do controle das instituições públicas. Hoje a quantidade de demanda, a complexidade da natureza das demandas, ela na verdade não pode mais ser comportada pela nossa estrutura jurisdicional. Pois é. Isso é preocupante, isso é muito preocupante. E ao mesmo tempo é delicado falarmos em restrição de direitos, em delimitação do direito à saúde. Quando se vê, eu acredito que você já deve ter se deparado com esse caso, em que uma pessoa entra com um pedido de antecipação de tutela, um pedido liminar, para o público entender, requerendo uma internação imediata ou o fornecimento de um medicamento de altíssimo custo. Demais. E o magistrado se vê diante daquela situação: eu preservo o orçamento do Estado ou eu
garanta o direito à vida daquela pessoa, tendencialmente nós vamos sempre para o direito à vida. Mas isso tem outra consequência. Fazendo isso, o judiciário desestrutura toda a política de saúde. Eu trouxe para conversar conosco o Eduardo Dantas, que é hoje um ícone consagrado no Brasil e no exterior. Ele vai conversar com a gente, ele está em Portugal, e ele está vindo conversar aqui conosco. Ele disse aqui naquela oportunidade, naquela entrevista, ele disse que hoje já chegou a um ponto tal de esgotamento, que o juiz determina e o Estado não cumpre. Não adianta mais. Não tem negócio de ameaça de prisão, não tem mais nada. O cumprimento de decisões de saúde hoje é feito basicamente através dos bloqueios judiciais, através do sistema Bacen-Jude. Porque, eu vou até aproveitar o link, hoje o judiciário tem à sua disposição muitas ferramentas tecnológicas para dar efetividade à prestação jurisdicional, dar efetividade à decisão judicial. Nesses casos de saúde, como o Estado já não tem mais orçamento para cumprir as decisões judiciais, proferida a decisão, o juiz tem que bloquear o dinheiro da conta única do Estado e transferir diretamente para o fornecedor do medicamento, fornecedor de uma prótese ou para o hospital que vai realizar um procedimento cirúrgico qualquer. Então hoje só se funciona aqui. Nós temos unidades como o Juizado Especial da Fazenda Pública, a 14ª Vara da Fazenda Pública Municipal e as 3 varas da Fazenda Pública Estadual que praticam um volume intenso de bloqueios judiciais, justamente em demandas de saúde. O que é realmente preocupante, já está saindo um pouco do nosso controle. Antes que fuja da minha esfera de lembrança, eu estava lendo sobre essa questão da exaustão da atividade jurisdicional, em face do número de demandas e tal. Você não acha, e essa ideia é minha, viu? Essa ideia é minha, não é de ninguém, não. Você não acha que essas agências reguladoras, porque no Conselho Estratégico do CNJ, em reunião de 2014, eu não sei se eu li, não sei se o que eu li está certo, mas eu li isso aí, que os litígios fora dos litígios de massa são apenas 5%. 95% é ocupado com litígios de saúde, de telefonia, de banco, são chamados litígios de massa. Você não acha, Hélio, que essa ideia minha não é nenhuma bobagem? Repare bem, eu acho que esses tipos de litígios, eles têm que ser resolvidos numa espécie de contencioso administrativo. As próprias agências reguladoras têm que resolver. Por exemplo, questão de telefonia, quem vai resolver? A agência reguladora de telefonia. Saúde, quem vai resolver? A ANS. Então, não mandar para o judiciário. O que é que você acha disso? Na verdade, obviamente que eu concordo com qualquer sistemática lista e justa que não restrinja o direito de quem o pretende e que desafogue o poder judiciário. Mas essa argumentação me faz remeter ao seu raciocínio linhas atrás, sobre a quantidade de profissionais do direito que são despejados no mercado todo ano. Algumas agências reguladoras trazem essa possibilidade. Os consumidores podem tentar solucionar seus litígios através do PROCON, podem solucionar através da Anatel. A Anatel tem um mecanismo relativamente eficiente para a solução de contendas entre as operadoras de telefonia e os seus consumidores. Mas os consumidores preferem ir ao judiciário, porque no judiciário ele vai receber uma indenização por dano moral, ele vai receber uma satisfação remuneratória, né, indenizatória maior. Então, tem esse aspecto que a Justiça desenvolveu de acolhedora e a possibilidade de se auferir alguns ganhos, junto com o incentivo de advogados que são jogados no mercado. Isso faz com que as pessoas evitem o contencioso administrativo e passem para o contencioso judicial. Mas, sem dúvida, o contencioso administrativo poderia ter uma solução muito mais efetiva. Mas esse seria compulsório, no meu modo de entender. Para criar essa obrigatoriedade, ele seria justamente compulsório. Ou seja, o indivíduo não poderia chegar ao judiciário se antes não tivesse submetido a sua desinteligência ao contencioso administrativo. Eu acho que seria uma saída. Já há essa discussão. O problema é que nós temos lá no artigo 5º da Constituição o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Então, atualmente nós esbarramos nisso. Poderia haver a supressão dessa cláusula constitucional, mas nós esbarraríamos em outro princípio supraconstitucional, que é justamente o princípio da vedação ao retrocesso, conhecido como princípio do non cliquet,
que é a proibição de se suprimir da Constituição direitos fundamentais pré-garantidos. E são cláusulas pétreas. Exatamente. Então, a nossa Constituição, ela teve uma base muito garantista, é uma Constituição que ela teve formação traumática. Eu costumo falar isso porque é uma Constituição que vem pós-regime militar, então é uma Constituição muito acolhedora, muito garantidora, inclusive para quem pratica um crime. A população questiona muito, os juízes, por que o juiz solta? Por que é difícil manter um criminoso preso? Justamente porque nossa Constituição ela é muito garantista, nossa base normativa ela é muito garantista, ela é muito acolhedora, partidarista. E isso é reflexo justamente da época que ela foi criada, 1988, pós-ditadura militar, ela procurou abraçar o cidadão e protegê-lo. E a questão das tecnologias? Você é um cara que vem acompanhando isso de perto, né? Eu só para os nossos telespectadores terem conhecimento, se algum dia algum historiador quiser fazer com relação à Água Branca, uma comarca que foi a primeira comarca, se quiser fazer algum apanhado histórico, eu estou logo avisando. O primeiro computador, o primeiro notebook que chegou em Água Branca chegou pelas minhas mãos. Então, se amanhã alguém quiser fazer esse levantamento, o primeiro computador, o primeiro notebook que chegou em Água Branca chegou pelas mãos do juiz Jerônimo Roberto. Mas, voltando aqui ao nosso assunto, a questão das tecnologias, como é que você vê isso? Não, sem dúvida, a evolução tecnológica aplicada ao judiciário trouxe avanços, assim, imensuráveis. Nós temos um sistema que eu considero muito bom, que é o SAD, Sistema de Automação da Justiça, que é um sistema que facilita para os advogados o peticionamento. O advogado não precisa mais ir ao fórum protocolar a petição, ele faz tudo do seu escritório, de sua casa. Caríssimo esse sistema, né? É caro, a manutenção do sistema é muito cara. Mas é um sistema bom. Facilita o trabalho dos juízes, que nós podemos vincular modelos dentro do sistema, nós temos o maior controle do processo, eliminamos os processos físicos, então não há perda de autos, facilita o acesso do processo, o magistrado pode acessar o processo de qualquer lugar. E tem outras ferramentas tecnológicas utilizadas, além do nosso sistema de operação dos processos, como o Bacenjude, que é a ferramenta que nós utilizamos para o bloqueio judicial. Isso foi um avanço muito grande porque deu uma efetividade muito maior às execuções. Antes nós tínhamos um problema sério porque o autor ganhava ação, mas não conseguia receber o que era devido. Hoje, com o Bacenjude, pelo número do CPF, o juiz bloqueia o valor na conta de qualquer réu, de qualquer lugar, inclusive do telefone celular. Do smartphone é possível o juiz fazer um bloqueio. Um juiz no Acre fez uma audiência pelo viva voz do telefone celular. Exatamente. O que você acha disso? Assim, essas tecnologias pelo Viva Voz, eu não tive essa experiência ainda, não posso opinar, mas eu já venho fazendo por videoconferência, onde o réu está dentro do presídio, a câmera está filma todo o ambiente, tem uma câmera virada para a audiência no fórum, e eu estou achando a experiência muito boa, porque não há a necessidade de deslocamento das partes. Isso está sendo muito comum, nós fazemos audiência por videoconferência com outros estados, na emissão de cartas precatórias. Isso tem facilitado bastante. Renajude, que é a ferramenta utilizada para bloqueio e restrição de veículos. Infojude, que é quebra de sigilo fiscal da Receita Federal. Várias ferramentas, Ciel, Infoseg, que são ferramentas de consulta do status da pessoa, endereço, situação junto à justiça, às autoridades policiais. Então essas ferramentas facilitam o trabalho porque o acesso à informação é imediato. Nós estamos num bom momento, então, com relação à tecnologia. Sem dúvida. Estamos inferiores aos Estados Unidos em tecnologia? De forma alguma. Estamos para e passo ali? De forma alguma, se não melhores nesse ponto. O avanço tecnológico dentro do judiciário no Brasil é modelo mundial. Né? Com certeza. Muito bom. Estamos concluindo, lamentavelmente, o nosso programa. Você vai vir aqui mais vezes, mas eu queria que você, em breve síntese, você mandasse para os nossos telespectadores uma palavra de alento. Nós vamos melhorar? Não, sem dúvida. Eu acho que os novos eventos sociopolíticos indicam que o Brasil está evoluindo para uma melhora institucional, uma melhora de convivência social. Isso é um trabalho que deve ser feito em conjunto. População, instituições, órgãos públicos responsáveis pela segurança, órgãos jurídicos, auxiliares da justiça, todos em conjunto. Eu tenho grande esperança no Brasil. Eu coloquei todos os meus votos de confiança no Brasil. Eu acho que nossa tendência é evoluir para um país mais sério, mais digno,
mais séria no que tange ao atendimento das demandas da sociedade. Maravilha, meu caro Harrison, muito obrigado pela sua presença. Você honrou e abrilhantou o nosso programa. Meus caríssimos telespectadores, até a próxima, se Deus quiser, e muito obrigado pela honrosa audiência.